Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo Alexandre Garzeri. Ele vai falar sobre o monge e o guerreiro, o arcano 7 do tarô. Ele é mestre, místico, estudioso, palestrante e autor da nossa querida Madras Editora, a maior e mais completa editora de metafísica e espiritualista do mundo. Conversando sobre o arcano 7 do tarô, o monge e o guerreiro. Vamos lá, fazer boas guerras na energia da paz. Ei, tudo bom, Ale? E aí? Olá, tudo bem? Mais para cima, mais para baixo? Perfeito, perfeito. Oh, tudo bem. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, queridos amigos e amigas da Pax Universal. É um grande prazer estarmos aqui mais uma tarde para continuar a nossa jornada aí, né, pelos arcanos do tarô, sendo que a própria palavra tarô significa caminho ou estrada real da vida, né? Mas é muito bom. E antes de Ah, falar é? do arcano, mandar um abração para a turma de Anjos do Reencontro, que ontem eles fizeram a última aula. Turma maravilhosa, incrível, bárbara. A gente vai simplesmente ampliando cada vez mais a nossa família. E aí, é claro, eles falaram: ah, mas vai continuar, vai ter agora os grandes arcanjos. Eu falei: olha, eu vou dar um descanso para vocês de 2 semanas que vocês precisam acomodar a energia do anjo da guarda, trabalhar com ele. Mas vocês conhecem a Carmen, né? Em se tratando dela, já está feito, pronto, manifestado. Só vamos organizar a agenda, ver direitinho e aguardem que vocês vão ter novidades para a gente poder estudar os 7 grandes arcanjos também, com certeza. Tá ótimo, vai ser muito bom. Parabéns, que bom. Parabéns a todos que fizeram a vivência, o curso, né, de 1 mês. E agora essa nova fase, né, nessa nova energia que começa daqui 2 semanas, né? Muito bom, muito legal. Muito E bom. a turma de alquimia e de Wicca estão indo também de vento em popa. Estão indo de vento em popa. O pessoal de alquimia, sábado de manhã, daqui a pouco também estão chegando na conclusão da nossa formação e é incrível como o tempo passa rápido. Quando a gente vê, já foi. E Né? isso até é um aviso, uma advertência, para que a gente aproveite, já que não estamos 100% retornados, e investamos em autoconhecimento, investamos em cursos, em formações, porque isso só vai te beneficiar quando toda essa situação atual que vivermos, estamos vivendo, a gente sair dessa situação. E o pessoal de Wicca maravilhoso, domingo também, à tarde, um grupo um pouco mais longo, porque a Carmen me conhece aí há mais de 30 anos. Você sabe, Carmen, que tem formações que não dá para a gente fazer rapidamente, porque são tradições muito antigas, tem muita simbologia, muito estudo. Fora a teoria também, tem um tempo para as práticas, e sem a prática não adianta nada também ficar só na teoria. Então, algumas formações são um pouco mais longas, mas a alquimia e o Wicca estão indo aí de vento em popa. Se Deus quiser, a gente vai ter um coven de Wiccans formados, preparados, maravilhoso, brevemente aí na Pax Universal, com certeza. Muito bom. Tudo no tempo de Deus, né? Vamos lá, vamos lá. Verdade, A gente vamos lá. está reabrindo agora. Não, nós vamos reabrir no dia 15 de outubro, mas não assim direto. Só de sexta e sábado, das 10 às 5 e domingo, das 10 à 1, a livraria e os atendimentos pré-agendados, né? Que por enquanto é o que o senhor mestre decidiu. Daí vamos ver como é que acontece outubro, e daí a gente vê para o próximo ano, com certeza, teremos novamente os salões cheios. Se bem que nós precisamos manter a distância, né? É Porque essa verdade, energia invisível ainda vai continuar. é Então, verdade. mas a internet está sendo ótima, né? Porque tem pessoas em vários países. Eu vou continuar direto, tanto às 3 da tarde quanto às 5, E até o eu final desse ano, até o ano que vem. Eu também não pretendo cessar. Agora que eu descobri que eu aprendi a fazer e está sendo ótimo, eu não Muito bom. pretendo cessar as formações online também não, porque permite que É, pessoas de outras cidades, outros estados, até outros países que nunca teriam a exato. oportunidade possam estar conosco.
Fora que Verdade. é uma facilidade que quem já teve aulas presenciais comigo sabe. Eu entro na sala de Uhum. aula, começo a escrever naquela lousa e o pessoal ficava com a mão doendo. Agora você fica na sua casa, a aula fica gravada, você tem o conforto de assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Então, é um É, conforto, né, Carmen? É uma facilidade. A aula é, online está é, sendo uma grande facilidade para todo mundo, né? é verdade. Não Eu tenho por que concordo. parar, não. É isso Não, aí. imagina. Muito bom. Que veio para ficar na internet, Veio. né? Veio para E aproximar mais as pessoas, né? E eu não imaginava, né? Quando o mestre pediu para começar a rezar, comecei, claro, porque tudo que ele pede, a gente está aqui para servir o exército da luz, né? Mas eu não imaginava que tantas pessoas fossem estar em sintonia e que fossem estar participando das atividades. E está sendo ótimo, porque eu não parei nem um minuto, como você também não parou, há um ano e meio, a gente está direto, assim, né? é aquilo Mas que a tudo gente bem, vamos fala em frente. sempre. Nós podemos estar isolados, né? Isolados, sim. Sim, Desconectados com a luz e entre a nossa Irmandade Universal, nunca. Nós sempre estamos em nunca. comunhão, sempre estamos em conexão. Ninguém tem a dúvida disso, não. Né? Com certeza. É verdade. Muito bom. Bom, a Legal. Carmen Vamos lá. O já. monge guerreiro. Vamos lá. A Carmen já está tecnológica com o seu iArcano. Não tem o iPhone? Nós vamos criar o iArcano, né? Porque ela já está com o Arcano no iPhone Eu estou dela, que eu sei que abrindo manda. o celular para ver o ai E o arcano que você me iArcano. mandou. Mas tem que ser iArcano, porque se falar o iArcano, aí fica meio mineiro, né? Mas tudo bem. Minas Gerais, um Ficou grande mineiro. abraço, um beijo. Minas histórica, tradicional, de muita cultura, estão É, sempre conosco os amigos aí do estado de Minas Gerais. E temos aqui, é. enquanto vai abrindo, eu vou mostrando a figurinha aqui, o Vamos arcano lá. número 7 do tarô, que é intitulado O Carro. E eu vou ficar segurando um pouquinho para as pessoas que não pegaram o arcano em casa, a Carmen também tá. O que nós temos aí? Nós temos um jovem guerreiro coroado. Ele segura em uma das mãos uma espada, na outra um cetro. Abaixo de um Uhum. triângulo, uma estrutura que a gente chama de dossel triangular, sobre o qual caem estrelas do cósmico. A gente pode ver que esse dossel é sustentado por 4 colunetas e abaixo, né, dessa estrutura nós vemos uma biga de guerra, como as bigas que os romanos, gregos, egípcios usavam, e ela é puxada por 2 esfinges, sendo uma escura e uma clara, e entre as 2 esfinges a gente contempla o símbolo do Yin Yang, e um pouquinho aqui acima do símbolo Yang tem uma asa alada. Então, como a gente pode ver, nós vamos ter muito material aqui para conversar. É, É. por que o carro ele é chamado de, no meu livro, até o título, né, do capítulo, O Monge Guerreiro? Cada arcano maior de tarô está associado a uma sociedade secreta, a uma ordem hermética, a uma fraternidade iniciática. Então, quando nós fazemos consultas visando o autoconhecimento, nós podemos também sugerir uma religião, uma filosofia de vida, uma fraternidade iniciática que a pessoa poderia participar para evoluir a sua consciência. E o arcano do carro, ele está associado a 3 sociedades secretas: a maçonaria, a ordem martinista e os cavaleiros templários. E é justamente dos cavaleiros templários que vem o termo o monge guerreiro. Se bem que o aspecto de monge guerreiro, aquela pessoa que mescla, né, tanto o monge quanto o guerreiro em si mesma, é um arquétipo muito antigo. Quando você fala na China, aqueles monges Shaolin, de início eles eram monges. Mas aí, observando a natureza, os movimentos dos animais, eles precisavam defender a si mesmos, defender os mosteiros, defender as pessoas mais fracas, muitas vezes de bandidos, de saltadores,
Por isso criaram o Kung Fu, e além de monges, além de filósofos, eles agora também eram guerreiros, mas o guerreiro não no sentido de alguém violento ou bélico, mas no sentido de alguém que usa o seu poder, usa a sua força para promover o bem, como nos ensina Sim. nosso querido mestre ascensionado Hermória, o primeiro raio. Quem é, sabe muito bem, basta estudar as histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Agora, Claro. os templários, na época em que eles surgiram, eles foram um acontecimento. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com os cruzados. E os cruzados não eram algo muito positivo, não. Porque os cruzados eram simplesmente, a gente não pode nem chamar de guerreiro. O termo correto seriam bárbaros. Eles barbarizavam quando tomaram Jerusalém, na época das cruzadas, barbarizaram Jerusalém, quem vivia lá dentro. E aí são criadas as ordens monásticas, que serão ordens cavaleirescas. Então, qual é a diferença do cruzado para os cavaleiros? O cruzado era indisciplinado, não seguiam regras, alguns eram salteadores, bandidos mesmo. Agora, o cavaleiro não. Se você é de uma ordem monástica, primeiro, você tem uma regra e você precisa seguir essa regra. E eles também tinham um treinamento marcial. Então havia a hora de orar, de meditar, de filosofar, e havia a hora de treinar o corpo, treinar o combate, fosse a cavalo, fosse a pé. E o cavaleiro templário é o primeiro que ele vai mesclar esse aspecto de monge guerreiro na Idade Uhum. Média. E um dia nós vamos falar de templários aqui, mas aí eu vou marcar com a Carmen mais ou menos umas 50 lives. Acho que dá para a gente contar a história dos templários, porque essa história continua sendo escrita até hoje. Uma vez que os cavaleiros É. templários, eles não desapareceram, a ordem terminou na Idade Média com a morte do Jacques de Molay, ou Jacques de Molay, que é o último grão-mestre do primeiro ciclo da nossa ordem. Porque após o Jacques de Molay, a ordem vai continuar a existir de maneira oculta. Aproximadamente até uns 10 anos para cá. De 10 anos para cá, se dá o renascimento novamente para o mundo. A Ordem dos Templários, uma vez mais, vem à tona. E por isso aqueles filmes, Código da Vinci, um monte de livros de Templário. A Carmen é da Madrás, ela sabe a quantidade de livros de Templário que a editora Madrás edita, né, por ano. Né? Isso mostra que a Ordem do Templo retornou. Agora, vamos falar do nosso monge guerreiro aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos começar pelo rapaz, que é jovem, ele está coroado e ele porta em uma mão um cetro, na outra ele porta uma espada. A espada que ele traz erguida é o sinal da vitória. Sabemos que a espada é uma arma. Aí é o lado marcial, é o lado guerreiro. Mas na outra mão ele tem um cetro. E cetro, varinha, bastão, cajado tem relação no ocultismo com o elemento fogo. E o fogo é associado à sabedoria. Então aí é o aspecto monástico, espiritual dele. Ele conduz a vida dele equilibrando os dois aspectos, equilibrando os dois lados. Ação na hora de agir, oração na hora de orar. Se bem que Jesus, ele falou algo mais ou menos próximo disso, né? Quando ele fala para as pessoas orarem, mas não se esquecerem de vigiar. Então também tem aí um aspecto do monge e do guerreiro. Agora, o cetro, se a Carmen for olhar o arcano dela bem de pertinho, vai ver que o topo do cetro desse guerreiro, ele tem uma esfera, um quadradinho, em cima do quadrado, um triângulo, né? A esfera representa a eternidade, o quadrado representa o plano material, o que está manifestado, o que está concluído,
e o triângulo representa o plano espiritual. Então, esse portador do cetro, ele eternamente compreende que se não houver o entendimento de que o material depende do espiritual e o espiritual depende do material, nada se faz. Nós temos que buscar a interação entre a realidade material e a realidade espiritual, fazer manifestar aqui na Terra, como o Mago nos ensinou, a vontade que vem do céu. É um cetro de autoridade, é um cetro de poder, é um cetro de liderança. Agora, o guerreiro é coroado. E o que a gente aprendeu até agora, Carmen, sobre coroas, né? A gente vê que o mago tinha um elmo, a sacerdotisa tem lá o seu costume na cabeça, o véu dela, a imperatriz tinha a coroa, o imperador tinha a coroa, o hierofante tinha aquele costume típico, né, dos papas, né, na cabeça. Sempre que a gente vê no tarô algo na cabeça de um personagem, isso representa uma consciência elevada, representa uma inteligência, um raciocínio muito rápido, muito dinâmico, né? Uma pessoa que possui, ela capta as coisas no ar e consegue rapidamente resolver os problemas. Mas a coroa desse guerreiro, você pode reparar que tem 3 pentagramas, 3 estrelas de 5 pontas, que representam o reto pensar, o reto falar e o reto agir. Porque a gente não pode pensar uma coisa, falar outra e agir por uma terceira via. A não ser que a gente trabalhe aí em alguns locais ligados à política. Mas tirando isso, que não é o caso nosso, a gente precisa ter o reto pensar, o reto falar e o reto agir. Então, é muito curioso que eu não falei, mas você viu que nos ombros do guerreiro tem 2 luas, uma lua negra e uma lua branca? Também são símbolos de dualidade. Mas por que a lua? A lua, ela rege que signo é no zodíaco? Rege o signo de Câncer. Qual é o símbolo de Câncer? É o caranguejo. E o caranguejo, ele não tem naquela carapaça dele, não é uma espécie de armadura, não é uma espécie de proteção. É como se fosse a armadura que um cavaleiro, que um guerreiro usaria. Daí porque as luas também representam que ele se fecha, ele se protege para tudo que possa desviá-lo do reto pensar, do reto falar e do reto agir. E é desta forma que ele consegue avançar na vida, que ele consegue triunfar, que ele consegue progredir, que é o significado do arcano. Quando esse arcano aparece em uma consulta, nós vamos falar de progresso, vamos falar de avanço, vamos falar de vitória, vamos falar de conquista. Só que para chegar no ponto que ele está, a pessoa já vem de muitas batalhas, ela vem de muitas pelejas, ela vem de muitos duelos que vão refinando o guerreiro, vão refinando a arte de esgrimar, a arte de combater. Até aquela expressão, arte marcial. Quem faz karatê, aikido, judô, jiu-jitsu, kung fu, kwang-do, ou seja lá qual for a arte marcial, sabe que existe o aspecto marcial, mas também é preciso ser uma arte. E o segredo da arte marcial é um só. Nós não treinamos artes marciais para sermos agressivos. É justamente o contrário. Nós treinamos artes marciais para combatermos única e exclusivamente com nós mesmos e nos harmonizarmos com todas as pessoas, com a vida, com a natureza e com o universo. Eu comecei a treinar karatê quando eu tinha lá 13 anos de idade. Nunca mais eu parei. Foi karatê, kung fu, tai chi chuan, aikido, kwang-do. E a cada arte marcial a gente vai ficando mais calmo. Porque você entende que não existe conflito exterior, não existe guerra exterior. A única guerra é o bom combate que você tem que travar com você mesmo.
em busca de evolução de consciência e de autoconhecimento. Qualquer conflito fora do bom combate é uma perda de tempo. Não vai levar a lugar nenhum, só vai trazer sofrimento. Basta a gente ver o que aconteceu com as guerras que a humanidade atravessou. Aonde essas guerras levaram o mundo? Resposta: a lugar algum. Né? Onde a violência leva o mundo? A lugar algum. Né? Então, a gente tem aqui um arcano muito filosófico. Agora, é interessante que sobre o guerreiro a gente vê um dossel triangular. Tem uma estrutura triangular em cima dele, né? Que a gente chama de dossel. Carmen, você sabe de onde vem esse termo, dossel, essa estrutura triangular? Você sabe, é aquela coisa. A gente sabe e não sabe. Você sabe porque você já viu. Vem da maçonaria. Maçonaria. Vem da maçonaria. Quando você entrou, foi nos visitar na maçonaria e você entrou no templo, você viu que o venerável mestre, que é aquele que lidera a loja, ele fica justamente abaixo de uma estrutura triangular, né? E isso é interessante porque a gente vê que o triângulo está aqui acima, e se a gente for pegar essas 4 colunetas, nós vamos ver que nós temos um retângulo. A parte de baixo do carro é retangular e a parte de cima é triangular. O que representa o retângulo ou quadrado encimado pelo triângulo? A pedra filosofal da alquimia. Quando eu quero representar a pedra filosofal, eu desenho um retângulo ou um quadrado e eu coloco um triângulo em cima. O quadrado ou retângulo representa os nossos 4 corpos inferiores: físico, do pretérico, consciência objetiva, corpo emocional / astral. E o triângulo representa os 3 corpos superiores: a consciência subjetiva, o corpo intuitivo e a divina e poderosa presença de Deus em nós, o eu sou. Porque nós somos uma pedra bruta. Nós somos o chumbo do ego. E precisamos transmutar o chumbo do ego no ouro da essência. Então, esse carro aqui também indica que um trabalho de transmutação alquímico necessita ser realizado caso o ser humano queira de verdade progredir. Porque se a gente não se reparar, não se regenerar, não se transmutar, o nosso progresso fica estacionado. E tem uma coisa curiosa, já que estamos falando de alquimia. É o 7º arcano. Muito bem. No 7º raio, quem responde pela alquimia? O Conde de Saint-Germain. Então a gente vê que está tudo conectado. Até o pessoal fala, nossa, mas o Alê, ele tem uma interpretação, livro lindo, sugiro que todo mundo adquira. Ele tem uma interpretação, Editora Madras, a nossa casa, né? Eles estão com a gente, um beijão para toda a família aí da Madras. Beijo, Manuete, Sônia, Bárbara, Gigi. Sim, todo mundo. O Alexandre também, que é responsável pelos autores. É verdade. É verdade. E até o pessoal fala, mas nossa, eu estou vendo as lives com a Carmen e com o Alexandre, e ele interpreta a simbologia dos arcanos de uma maneira muito complexa. Eu falo, claro, gente. Isto aqui, o livro de Thoth, que no Egito o tarô era conhecido como livro de Thoth, é dito que Thoth escreveu um livro onde ele colocou as chaves dos segredos da vida, da natureza e do universo. Por isso nós podemos fazer essas relações todas e não erraremos, né? Mas é muito interessante que nas lojas maçônicas, o Ocidente, quando você entra na loja, a gente chama de Ocidente. O que domina o Ocidente é o retângulo. Então, o Ocidente representa o plano material. E o que domina o Oriente, que você acessa o Oriente, né, subindo 4 degraus, é o triângulo. Então, aonde fica o venerável mestre, as autoridades, lá é o plano espiritual. E aí na maçonaria você também tem essa dualidade espírito-matéria, matéria-espírito. Né? Os irmãos da ordem estudam esse tipo de assunto. Né? E a gente vê que o carro
de maneira agora que eu expliquei, todo mundo consegue ver, né? Mas ele, ainda que estilizado, é uma loja maçônica, né? Ainda que ele esteja estilizado. Aqui em cima, um outro sinal. O que cai sobre o triângulo? Olha esse céu cheio de pentagramas, cheios de estrelas. Quem já foi num templo maçônico, olha para o teto, você vai ver constelações, planetas, corpos celestiais, porque a astronomia também nos interessa muito, o estudo da astronomia, como o estudo da astrologia também. E é interessante porque essa chuva de estrelas que está, ela representa a proteção das forças astrais que o guerreiro tem, a proteção da alta invisibilidade, a proteção justamente que é dada a todo aquele que combate o bom combate e segue pela vida com reto pensar, reto falar e reto agir. O plano invisível sempre protege as pessoas que se comportam com retidão. Ninguém tem a dúvida disso. Né? Ninguém tem a dúvida. Até as pessoas, às vezes, um pouco apreensivas, ansiosas nessa fase. Ai, Ale, eu estou sentindo algumas coisas estranhas. Eu estou sentindo que está um clima estranho. A minha vida está estranha. Você não conhece alguma receita, alguma fórmula, alguma magia para eu me sentir mais seguro? Eu respondo, conheço sim. Anota aí que eu vou passar. Primeiro ingrediente, seja uma boa pessoa. É muito simples. Quando nós somos luz, quando nós manifestamos o bem, quando nós falamos a verdade, geramos uma tônica vibracional que atrai igualmente o que nós estamos vibrando. Então, a melhor forma de você se proteger é muito simples. Comece sendo uma boa pessoa. É até um chavão que eu falo, a Carmen morre de rir, quando me perguntam o que eu poderia fazer para ajudar o mundo? Seja uma pessoa a menos a dar problema. Né? Você já vai ajudar, que horrores você já vai ajudar. Né? Porque às vezes a gente se preocupa com coisas muito complexas, né? Ah, qual é a fórmula, qual é o ritual, qual é a magia, qual é o não sei o quê, e a gente se esquece de simplicidade. Tudo, na verdade, é muito simples. E tudo começa na nossa mente. Não é em outro lugar que as coisas começam. Em relação ao ser humano, né? Buda dizia: o que o ser humano pensa, ele é. O que o ser humano fala, ele é. Então, sejamos equilíbrio, harmonia, paz, luz, boas pessoas e vamos ficar protegidos de qualquer tipo de mal, porque a invisibilidade reconhece e sempre envia o seu auxílio, até às vezes sem a gente pedir. Agora, quando uma boa pessoa pede, o céu inteiro vem para ajudá-la. Né? Eu não tenho dúvida disso, não. A gente que trabalha com o arcanjo Miguel, que é um arcanjo guerreiro, a gente sabe muito bem que aquele que é justo, aquele que não cometeu nenhum erro, quando a pessoa está abaixo das asas do arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel chama todas as legiões e cortes de anjos guerreiros, protetores e guardiões dele para te defender. Não tenha dúvida disso, não. Né? Então, é um arcano interessante e a gente vê que a biga, o carro, ele é puxado por duas esfinges. Uma esfinge mais escura e outra mais clara. O que isso representa? A esfinge escura representa o mal que foi vencido. Como eu falei, não é a primeira batalha do guerreiro, ele vem de muitas batalhas, né? Então a esfinge escura é o mal que foi vencido, a esfinge branca é o bem conquistado. E ele colocou ambas as forças aqui no símbolo do
taoísmo, o yin e yang, ambas as polaridades ele uniu para dizer que esse carro ele é controlado com equilíbrio, né? Sem extremismos, sem excessos. Porque a filosofia do taoísmo é um caminho cuja origem é a China. Taoísmo prega a iluminação por meio do silêncio e do não comedimento de nenhum tipo de extremismos. O símbolo do Tao, as pessoas aqui no Ocidente, aqui no Brasil, chamam de Yin e Yang, que é esse símbolo aqui no centro. Mas, na verdade, o nome é símbolo do Tao. Yin e Yang são as duas metades, uma escura, uma clara, sendo que na metade clara existe um ponto escuro e na metade escura tem um ponto claro. E a gente sabe que esses pontos se ampliam, né? Tem uma hora que o ponto claro ele começa a crescer até quase tomar inteiramente a metade escura, e da mesma maneira o ponto escuro começa a crescer até tomar a metade clara, e quando vai ficar tudo claro, surge um pontinho escuro de novo. Quando vai ficar tudo escuro, surge um pontinho claro de novo, e isso é a mutação do universo. É a constante alternância, porque o universo é mutação, a natureza é mutação, a vida é mutação, e o ser humano também é mutação. E é importante, por que o guerreiro ele coloca esse símbolo à frente do carro dele? Para que ele nunca se esqueça. Tem momentos que eu vencerei. Tem momentos que eu perderei. Ninguém vai vencer sempre, ninguém vai perder sempre. Mas quando a pessoa procura o centro, que entre o yin e yang tem essa forma serpentina aqui, que a gente chama de caminho do meio, né? Quando a pessoa está centrada, essa pessoa, na verdade, ela nunca perde. Porque até quando ela não ganha, o não ganhar tem as suas lições. Então a pessoa nunca ela perde, porque ela aprende, ela evolui, ela progride e ela sempre renasce e volta após um suposto fracasso mais forte, mais centrada, mais equilibrada, agora para conquistar. É que é muito curioso, né, Carmen? Porque aqui no Ocidente a gente tem muito essa visão, o ser competitivo. E até tem frases horríveis, né? Como aquela frase lá: segundo lugar não é nada, ou é o primeiro lugar ou não serve. Isso não é bom. Isso não é bom para as crianças, isso não é bom para adolescentes, que são estimulados desde pequeno à competitividade. E, na verdade, gente, o que nós temos que entender é o seguinte: eu não começo um estudo, eu não adentro a uma faculdade, eu não começo um projeto porque eu quero competir com alguém ou ser melhor do que alguém. Eu faço isto para a minha evolução. E se eu progrido, eu auxilio outras pessoas para que possam progredir também. Eu não compito. Quando você não compete com o outro, você estende a mão para o outro, você está beneficiando a si mesmo. Agora, quando você entra em choque com o outro, quando você tem sempre que ser o número um, quando você tem que sempre atingir o pódio, o mais elevado, quando você tem que ser sempre o grande vencedor, você está deixando de aprender algo muito importante. E não estamos nesse planeta para competir. Nós estamos nesse planeta para compartilhar o melhor de nós para com o nosso próximo e evoluirmos todos, respeitando a individualidade de cada um, mas em um mesmo sentido. Então, está na hora da gente parar com tanta competitividade,
Tá na hora da gente parar aquela pergunta: onde você quer estar? Você já ouviu essa pergunta, Carmen? Onde você quer estar? Daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Eu falo, legal. É aí que começa a ilusão. Sabe por quê? Porque daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos é futuro. Prepare-se para a bomba da segunda-feira na sua vida. O futuro não existe. Agora, a segunda bomba. O passado também não existe. O único tempo real é o agora. Então, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Gente, que tipo de pergunta é essa? Eu quero estar no agora, Sim, no presente, que é o sem único dúvida nenhuma. tempo, verdade, que é o único tempo real. E Sem dúvida evoluindo nenhuma. a minha consciência. Porque se eu não fizer isso, não vou chegar nem daqui a 10 minutos, quanto daqui a 10 anos. Porque o futuro começa a ser montado no presente. Então a grande questão, ao invés de querer competir tanto, ao invés de ficar preocupado onde você vai estar, a grande questão é: quem é você? Onde você está agora? Tá bom, vai. Você está aqui comigo e com a Carmen. Bom, eu e a Carmen assim esperamos, né? Que você esteja aqui na nossa live, mas que você esteja mesmo. Você não esteja pensando no que você estava fazendo antes de ligar a tua câmera até o celular, e você não esteja pensando no que você vai fazer quando a live acabar. Porque o que existe agora, minha gente, é a live. Por isso se chama live, né? Para você estar É, vivo, estar ao vivo, você tem que estar no agora. Porque você já entendeu? Futuro vai ser reprise. Mas assistam. As nossas lives são muito legais. Assistam. Futuro vai ser reprise, né? Então, o agora está acontecendo. Estamos todos aqui agora. Então, é verdade. este momento do agora é real. Depois É a gente não verdade. sabe. Agora, aqui é real. Aqui não é gravação, não é reprise, não. Estamos fazendo ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Ou pelo menos tenta, né? Quando cai o celular, falha a eletricidade, aí é aquele show assim, né? Do se vira nos 30, né? Porque pra gente conseguir arrumar, mas a gente sempre consegue, porque a Graças auto-invisibilidade, a né? Deus, né? Os elementais da tecnologia aí sempre dão uma forcinha pra gente, né? Então, Ainda bem, né? graças a Deus, né? É interessante, né? O arcano do carro, é, a asa alada aqui, né? A gente vê um solzinho bem pequenininho aqui em cima, tem um sol com duas Uhum. asinhas, né? Esse sol é típico dos egípcios, né? Onde você vê aquele disco Sim. solar de Ra ou Atom e duas asas, né? Que representa a consciência humana elevada. O carro está em movimento, está em curso e apontando na direção da elevação da consciência. É muito interessante porque o que é o carro? Perguntar para os nossos amigos que estão assistindo a live, gente, alguém quer tentar responder o que é o carro que o guerreiro aqui, o jovem aqui está conduzindo? Temos aqui uma biga, né, um carro de batalha, tá? O desenho mostra isso. Mas o que representa a biga? O que representa o carro de batalha? Vamos ver se chega aí alguma respostinha. Olá, família Pax, vamos responder o que significa o carro, a biga. O Alexandre quer saber. Ó, Por tem favor, alguém. escolhas, Movimento e impulso. movimento e impulso. Temos. Nossa, é uma resposta até física, né, Carmen? Movimento e É, impulso, né? né? Acho que o carro é a direção da vida para tudo. Acertou a resposta aqui o Marques, sobrenome Marques. E a Beth também. O carro é a vida. O carro representa a própria vida.
mas tem um mistério. E agora a Carmen vai ter que pegar o arcano dela e olhar. Ô, Me God, deixa eu diz, ligar de agora, novo. agora eu deixo ela maluca. Abre o celular, fecha o celular, abre e fecha. Mas Ó, eu, as minhas irmãs perguntam para que eu tenho celular se ele vive desligado. Eu falo, ué, para transmitir, entendeu? é Não é? verdade. É Tudo, para ele fica quando. desligado no altar. Ou é o altar aqui do meu lado, ou é o altar do meu quarto. É bem É, isso mesmo. Aí, que ele ainda está acordando, entendeu? Mas eu chego lá. fica tranquilo. Eles demoram para acordar, né? Mas é uma coisa. Tecnologia. Tecnologia. A gente tem celular, até as pessoas me falam, por que vocês têm celular? Porque nós estamos tentando nos adaptar ainda, né, a esse instrumento um pouco Pronto. retrógrado, porque antigamente a gente tinha telepatia, né? Ah, legal, olha aí o Agora carro, vamos voltar para a telepatia, né? o Eye Arcanum, a Carmen já abriu o seu Eye Arcanum, Já, e meu Ayrton está aqui. Aonde você quer que eu olhe agora? eu quero que você. Fala aí. Agora o enigma é para você. A Hum, biga de guerra, o carro de batalha, ele precisa ser hum, conduzido, claro, óbvio. claro. Agora, onde é que estão as rédeas, Carmen? Eu não sei, eu não vi nada, não. Eu vi só duas pessoas. É porque não tem rédea. Ué, mas se Tem não duas tem. rodas. Não, não Não são tem rodas ali, aquela. não? Quem já andou a cavalo, quem já andou de charrete, sabe, você precisa das rédeas para conduzir, Tem, né? para poder Senão, segurar. sai É. da estrada, né? Mas, curiosamente, o carro não tem rédeas. E as mãos dele estão ocupadas. Ele está segurando com uma mão uma espada, com a outra um cetro. Então, como que ele Sim, conduz o carro? E se o carro representa a vida, como é que a gente vai conduzir a vida sem rédeas? Aí que começa a explicação do mistério. Primeiro, rédeas representam um certo tipo de controle, né? E na vida a gente tem a ilusão de que controla alguma coisa e a gente não controla. Por isso que não aparecem as rédeas, né? Aí já quebra a primeira ilusão de controle. Ninguém controla nada. Agora, ele conduz o carro com a mente dele. muito bom. A nossa vida é conduzida, até falaram, por escolhas. Perfeito. Sim, Mas escolhas demandam reflexão, meditação, silêncio, introspecção. Porque se você não faz uma reflexão antes de escolhas, e falamos muito de escolhas no arcano anterior, né? O enamorado, para quem viu a última live, se você não reflete antes de escolher, como serão as tuas escolhas? Resposta: não serão, né? Só vão sim. nos levar a verdadeiros desastres. Então, conduzamos a nossa vida com a nossa mente. Sim. Porque toda ação antes é uma palavra. E toda palavra antes é um pensamento. Se eu penso de forma irrefletida, minhas palavras são irrefletidas. E as minhas Uhum. ações são atabalhoadas, né? E isso não me traz karma positivo. Pela lei de Uhum. ação e reação, isso me traz problemas. No carro, Sim. a gente observa que na frente das rodas existem algumas pedras um pouco maiores. As rodas, É. elas são de madeira. Basta uma dessas pedras pegar aí no aro e o carro vira. Então, Uhum. prudência na maneira como você conduz os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas ações. Sendo Sim. prudente, não tema que o carro vai só progredir, a tua vida vai só avançar e você vai conseguir chegar às tuas conquistas, você vai conseguir concluir os teus objetivos. É um arcano Claro. extremamente simbólico, é um arcano muito poderoso no tarô, mas é um arcano que precisamos estar preparados para saber utilizá-lo.
Sem o devido preparo, não dá certo. Tem uma pergunta. Quando escolhemos errado, vamos sofrer as consequências. Como reverter? Fazendo escolhas certas da próxima vez. Resposta bem fácil, né? Não, vamos pensar um pouquinho, né? Bom, quando nós escolhemos errado, aí eu tenho uma pergunta para oferecer também para a pessoa. O que é escolher errado? Se a gente se recordar do grande arcano das escolhas, que é o enamorado, o que nós falamos sobre escolhas erradas? Nós falamos que escolhas erradas são todas aquelas que não são feitas com o nosso coração. Muito bem. Vamos dizer que fizemos uma escolha dessa, não fomos pelo coração, não refletimos, tá? E caímos aí em erro. Primeira coisa, não é possível resolver nenhum erro com revolta, com extremismo, impaciência e ansiedade. A gente só vai ampliar o erro. A gente só vai ficar, a gente só vai ficar mais tempo lidando com o problema, né? Então, se você sente que está numa fase da sua vida resultante de uma má escolha e as coisas não estão fluindo tão bem, para neste exato momento do agora. Coloca num papel o que você almeja ou quais seriam as situações ideais. Muito bem. Numa outra folha de papel, você coloca o que você está passando, ou seja, o oposto daquilo que é bom, o oposto daquilo que é ideal. Ótimo. Essa segunda folha dos problemas, dos erros, dá uma lida na folha. Sem emoção, com neutralidade, sem deixar que a leitura afete o teu estado de espírito. Leia, apenas conscientemente, não colocando aí drama, emoção, simplesmente leia, para você ter consciência. Leu, dobra o papel, queima, pode, quem tiver condições, enterra as cinzas, sai andando e não olha para trás. Quem não puder enterrar as cinzas, queima e dissolve as cinzas no ar, deixa que elas vão embora. Aí pega a primeira lista das coisas boas, do que você quer, do que constitui acerto na sua vida. Leia da mesma forma. Pega a primeira coisa boa desta lista, a primeira, e guarda na tua mente. Pega a lista, coloca em um livro sagrado. Pode ser uma Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser o Bhagavad Gita, pode, enfim, coloca num livro sagrado. E aí, você fecha os teus olhos, visualiza a tua tela mental. E na tela mental, sabe aquela primeira coisa boa da lista? Se coloca na tela mental como se você estivesse vivendo agora, realmente já, aquela coisa boa. E agradece muito. Faz isso na mesma hora durante alguns dias. E não se esquece de todo dia, toda hora, todo minuto praticar muito a gratidão. Você vai ver que o erro vai começar a ser transmutado. A tua vida vai se acertar. Porque, independente de uma escolha errada que eu tenha feito, e todos nós já fizemos escolhas erradas, né? Independente, você está aí, tá, tanto que você está nos vendo, né? Você está nos vendo com os teus próprios olhos. Você está respirando. Você comeu hoje. Você tem uma aguinha quente para tomar um banho.
Tem uma caminha gostosa para deitar? Agradeça. Independente das suas coisas erradas, olha quanto motivo para você agradecer. E visualiza a É. tua coisa boa. Vai dar certo. Ai, ai. Tempinho para água. Pelo menos para mim, né? Tá bom, vamos lá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzelli, autor da Madras. Está dando realmente um banho de informação aqui para todos nós. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a querida Vivi Keller, ela que é atriz, cantora, preparadora vocal de várias personalidades aí da área artística. Ela vai estar cantando a Primavera amanhã, às 5 horas. Música ao vivo, com uma voz maravilhosa. E participem, que vai ser tudo de bom, né? Afinal, estamos aqui na primavera. Olha, teve uma pessoa que escreveu assim: se você pode falar dos 7 de espadas nos enamorados. Se eu posso falar dos 7 de espadas? Sete, não, desculpa, 7 de copas. 7 de copas no enamorados. Ah, meu Deus, mas Carmen, eu tô te avisando, a gente vai com calma. Não, deixa eu preparar a Carmen, gente. Deixa eu preparar ela primeiro, calma. Eu sempre falo assim, deixa eu preparar a Carmen primeiro. Carmen, calma. Nós teremos uma mega formação para tarólogos profissionais na Pax. Prometo. Só que calma, porque eu falo assim, ela já marca para amanhã. A gente já começa a Eu aula. já marco daqui a pouco. É, sétimo raio é assim. Mas a pessoa está falando dos 7 de copas, né? Então, aproveitando já esse tempinho curtinho, liçõezinhas, né? Tem a Neo Escola e tem a escola clássica. A Neo Escola usa o termo copas, porque é uma escola moderna. Então, a nova escola pega a terminologia do baralho comum. A gente sabe que copas é um naipe de baralho. Na escola Sim. clássica, nós falaríamos os 7 de taças. Os 7 de taças, né? E aí, a gente analisa os 7 de taças de acordo com a árvore da vida da Kabbalah na escola clássica, né? A Séfira 7, né, na árvore da vida, ela tem a regência de Vênus, né? Que sabemos que é associado ao amor. E o número 7 na árvore da vida é ligado ao elemento ar. Então, Carmen, olha como um cabalista fala sobre os 7 de taças. Ele iria falar assim: ar de água regido por Vênus. Meu Deus, não deu para entender nada. Por que ar? Porque ar, na árvore da vida, o arcano 7 estaria nesse nível. Todos os arcanos 7 estão no nível do ar. Ar de água. Por que água? Porque taças é elemento água. Ar é mental, água é emocional. E Vênus, se está associado ao amor, também tem um contexto de emoção. O 7 de taças é um arcano interessante, mas nós devemos tomar um pouquinho de cuidado para não ficarmos tão num aspecto emocional, imaginativo, fantasioso, e não realizarmos de maneira mais prática, de maneira mais objetiva, né? Agora, no caso, a combinação do 7 de taças com o arcano do namorado, aí nós já temos que entrar numa área de interpretação, a coisa é extremamente complexa, mas, fazendo um resumo, escolha baseado no amor, baseado no coração. Mas, Claro. cuidado, não vá ser vítima de autoilusão por deixar também teu lado pragmático, objetivo cartesiano. Porque às vezes a pessoa se autoilude, às vezes a pessoa viaja. E temos que fazer escolhas, se temos um 7 de taças acompanhando o namorado, fazer escolhas mais baseadas, né, também em razão. Ok? É um resuminho, gente. Tarô não se interpreta assim. Aliás, uma consulta, a Sim. pessoa fala, Lê, quanto tempo leva uma consulta com você? Comigo, pode levar de 2 a 3 horas. Uma consulta. Que a escola clássica é assim. A escola clássica Sim. não é rápida. Né? Não é rápida. E também olhem para minha cara, né, povo? Eu sou capricorniano, né? Então, capricorniano, regido por Saturno,
Para algumas coisas a gente é bem rapidinho, para outras a gente é bem tradicionalzinho, com certeza, né? Mas é bom, é perfeccionista, né? Olá, família Pax, conversando aqui com o querido Alexandre Garzeri. Aguardem os próximos cursos do Ale aí no Zoom da Pax. E estamos na energia. Nós temos 5 minutos. Tem uma pessoa que disse que você é tão sábio, queria alguma palavra para luto do pai. Eu E li. daí você. Eu li. Eu tô na fase, a Carmen sabe, né? No bom sentido, né? Eu tô na fase de luto do filho, né? Porque o meu pai transcendeu em julho para a espiritualidade. E eu li essa questão. Olha, em primeiro lugar é o seguinte: não é fácil para um filho enterrar o seu pai. Imagina para um pai enterrar o filho, porque parece que foge à ordem natural. Agora, o luto, ele tem um tempo. Luto também é silêncio, reflexão, calma. Para que a gente tenha, e isso só vem com o tempo, o entendimento de que, na verdade, ninguém morre. As pessoas deixam de existir neste plano da manifestação e passam a existir carinhosamente para aquilo que eu costumo chamar de aqui do lado. Então, a pessoa, ela continua viva numa dimensão espiritual. A melhor maneira de lidar com esta situação é o silêncio, introspecção, prece, oração, lembranças agradáveis. Não tem nenhum problema. Lembra bons momentos com a pessoa, momentos de felicidade, passeios, viagens. Isto é bom. Mas dentro do entendimento de que a pessoa deixou apenas de existir no plano da manifestação, no plano material. Ela continua existindo em um outro plano, aguardando, após um período de aprendizado, uma oportunidade de reencarnar numa próxima vida. Como nós ajudamos? Não nos esquecendo. Honra aqueles que se foram. Honra os antepassados. Não tenha medo. Tem gente, cara, que tem medinho, né? As pessoas têm medinho. Eu tenho medo dos mortos. Para começar, ninguém está morto, gente. Honra os antepassados. Eleva a tua alma. Abre teu coração. Direciona a mente com muita gratidão por tudo que eles fizeram enquanto estavam aqui encarnados. E você vai ver que com o passar dos dias, teu coração ele vai ficando confortado. Não tenha dúvida. A vida é eterna, é infinita. Depende apenas do lado que nós estamos. Mas a vida continua em ambos os lados. Nunca se esqueçam nem duvidem disso. Acho que é uma ajudinha que a gente pode dar, né? Muito bom. Olá, família Pax. Amanhã eu estou aqui às 5 horas com a querida Vivi Keller, que vai estar cantando a primavera ao vivo, com uma música maravilhosa, cantando, tocando piano, vai ser tudo de bom. Tocando teclado, né? Tua mensagem, então? Minha mensagem, então, de 1 minuto. Paz profunda para o teu corpo, para a tua mente, para o teu coração, para a tua alma e namastê. O Deus emanador que vive em mim saúda o Deus que vive em você e ainda não virou para as 18 horas. Olha, eu tô ficando bom nisso, nessas mensagens rápidas. Que incrível. Né? Muito bom. Maravilha. Olá, família Pax. Segunda que vem, o Alexandre Garzari está aqui com a gente falando sobre mais um arcano do tarô. Beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Ale. Obrigado, Beijo. Carmen. Beijo. Tchau, tchau. A gente se fala.